Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja nos corações. Já amarrei jardim no sombreiro. Estou aqui para que possa ajudar cada um no que for necessário a vocês. Não preciso falar mais nada. Hoje foi de muita ajuda. Que precisa ter consciência de tudo que chegou. Fico à mercê de vocês. Bênção peregrina. Deus abençoe. Estes mensageiros que por aqui passaram estavam há muito tempo aguardando para ter essa oportunidade? Sim, filho. É assim que precisa ser entendido. E é assim que precisa ser orientado. Assumindo as responsabilidades dos compromissos. Precisa mais disponibilidade por parte dos encarnados. Isso, filho. As questões podem ser perguntadas, viu, filho? Deus abençoe, filho. Essa última mensageira chegou, a Maria. Você tem permissão para contar um pouquinho da história dela ou só ela pode contar? Não tem essa permissão, filho. É ela que tem que contar, mas quando o aparelho dela aceitar. Então ela é uma trabalhadora. É, filha. E desde o início da casa, filha. É. Esses outros mensageiros que passaram também são trabalhadores? São, filha. Faz parte do grupo de servidão da casa, filha. Nós recebemos outro dia a visita de um trabalhador novo, né? Trabalhador espiritual, que a gente entendeu que fosse um doutor especialista em visão, em olhos. Ele virá nos dizer um pouco da vida dele, porque ele também vai esperar o aparelho dele para fazer isso? Ô, filha, primeiramente eu vou dizer para vocês que ele foi um servo que foi curado por Jesus. Já veio outras existências, mas ainda persiste que ele ainda está em dívida com o de Jesus e precisa fazer a caridade. Mas é um sentimento que ele jamais vai ser cobrado, filha. Porque a insistência é muita para que ele continue amparando e ajudando aqueles merecedores. Mas só pode ser dito, filho, quando receber a permissão de qual aparelho será então, aquele dia o recebedor. Veio por causa da necessidade. Da necessidade, do filho. encarnado mesmo. Bem como esses que chegaram até você, filho. Certo. No dia de hoje. Esse nome que ele usou foi o nome de uma das existências dele, né? Mais próximas. Né? Foi da última existência, filho. Ah, certo. Porque eu tentei localizar pelo nome, mas não tinha nenhum registro. Ele foi, filho, um peregrino da cura da cegueira. Por muitos, como é que eu falo? Por muitos territórios extremamente desprovido de tudo, filha. Mas ele tirava parte do tempo, se dedicava, sem receber nada em troca, a ajudar aqueles que mais necessitavam. Então, mesmo em vida, ele já fazia muito caridade. Isso, filha. Tá
O que nós podemos fazer se os médiums não querem assumir suas responsabilidades? Ô filha, não se pode ficar na dependência de quem está pronto, quem não está pronto. Siga em frente. A espiritualidade vai amparar e a espiritualidade vai conduzir a forma de servidão de acordo com a necessidade. Não crie nenhuma expectativa, filho, com nem. Aqueles que estão prontos, é bem-vindo, filho, a servidão. Aqueles que não estão prontos, deixa que cada um possa entender, filha, possa compreender a necessidade. Compreendeu, filha? Sim, senhor. Mas é importante que não deixa ninguém bater a porta e essa porta está fechada. Quando o atendimento não for possível, filha, não faça. Mas todo o necessitado precisa de dizer a vocês que precisa de ver. Aí vocês controlam mais e não deixam ninguém ficar frustrado no sentimento no decorrer do caminho. Amém, irmão? Deus abençoe, filho. No início, no primeiro mensageiro, falou muito da gente dedicar mais a caridade dessas pessoas que estão muito desequilibradas a ponto de tirar a sua própria vida, se foi assim que eu entendi bem. Isso, filha. E No trajeto, estão muito desistindo da vida, filha. Por falta de orientação, por falta de esclarecimento, por falta de fé, filha, por falta de amor. hoje, inclusive, eu levei um neto meu no médico da terra. Para mim ele não fala, mas para alguns da família ele fala que já teve sentimento de suicídio. E eu conversei muito com ele hoje no caminho, que eu fui o condutor, né, que eu levei ele, foi na cidade vizinha. E isso surtiu algum efeito benéfico aí? O filho, ele está comprometido com as decisões familiares. E ele não aceita essa forma de entendimento. Mas precisa dar continuidade nessa informação para que ele mostre, reconheça que está correto, filho, que precisa seguir e determinar um caminho de amor, seja qual for a religião, filho. Mas ele precisa. Ele precisa entender esse sentimento que traz para ele muito transtorno, muito desentendimento e muita indignação. É difícil, filho, porque ele nunca vai dizer para você a verdade. Eu percebi que ele camufla muito as informações. Esse negócio que você falou da família, eu não entendi bem. Que tem um compromisso com a família? A família, filho, é em razão da imposição de forma de entendimento de fé. A igreja e a religião, que muitos, através da ignorância, condena quem pode ajudar, seja essa ou aquela religião, filho. Mas a mesma religião não dá o amparo necessário àquele flagelado. Eu devo sempre aproximar mais dele para tentar ouvir. O máximo que puder, filho. Mas não se frustre, filho, se perder a batalha. Não pode desistir, né? Não, filho.
Pelegrino, qual a responsabilidade desses condutores dessas religiões que são impositivos, que só o que eles falam é verdadeiro perante Deus? Todo aquele, filho, que prega Jesus, que prega o Criador, mas tem segundas intenções de ser beneficiado com o níquel, né, filho? Eles podem interpretar e acreditam que pode agir daquela forma. Vai ser esclarecido no momento que todos chamam juízo final. Mas é a forma que ele vai encontrar em peregrinar no plano espiritual com solidão completa e que não vai encontrar quem estenda a mão. E quando se conscientizar e ser novamente preparado para aqui voltar, a sequela dessas ações o acompanhará em situações muito deploráveis. Toda a segunda intenção, filho, a exploração, ela é condenada. E aqui volta. E quem extorquiu se beneficiou daquele que cuja fé acreditou, voltará em situações difíceis. Seria uma situação parecida com esses mandatários desse país, através da corrupção, de extorquir dinheiro, de não fazer aquilo que deve ser feito em benefício do povo? Eles também vão estar nessa situação? Não importa qual a razão, qual o comprometimento, qual a função, todos que se beneficiam de alguém, de alguma coisa que serve, tem que servir para nosso semelhante, que é a grande massa, arcarão com suas responsabilidades, forçosamente. E a forma de vir depende da gravidade da situação. Pelegrino, essa situação que nós estamos passando nesse país, quase com a ditadura, isso faz parte do resgate coletivo da população que está presente? Entenda de forma diferente, filho. Por enquanto é um chacalhão que todos estão recebendo. Mas a insistência e a fraqueza de todos fortalecerá o inimigo e perderá sua posição, fortalecendo os aproveitadores. Não é o desejo do Criador, mas sim a mansidão da grande maioria. Em épocas distantes, era o confronto.
nos dias atuais, existem muitas formas de paralisar um mandatário, mas precisa da coragem e precisa da fé. E aonde que ela está, filho? Não estou presente. Isso mesmo. Obrigado. Severino, a gente acaba, parece que voltando um retrocesso na quantidade de trabalhadores, na disponibilidade das pessoas. Isso faz com que a espiritualidade também não possa trazer novos necessitados, né? Já que não vai ter como atendê-los. E nós não podemos parar. Então, os horários da casa, os trabalhos da casa continuam normais, mesmo que não venha ninguém. Ô filha, qual é o comprometimento de vocês? Quanto tempo ficou, filho, para vocês avaliarem o que passariam por esse caminho? Sim. E qual foi a resposta de cada um? Aceitamos, né? É isso que vai acontecer, filho. Aqueles que têm interesse, aqueles que entenderem a necessidade, estarão apostos. Mas aqueles que não valorizaram a necessidade da criação, a partir de agora, filho, se precisar atender apenas aquele necessitado, assim será. Mas aqueles que não estão preparados, filho, tem que ser necessitado. Ontem nós atendemos aqui 2 pessoas e não fizemos o trabalho como deveria, porque não tinha trabalhadores. Fizemos errado? Não, filho. Foi Mas poderia ter ajudado mais. Poderia. Mas também tinha a necessidade, filha, de expor uma situação que vocês não tinham segurança se pudesse ter aceitação ou não. E a grande necessidade é o entendimento e a compreensão. Uma vez entendida, tem que ser feito a caridade completa. Ela estava preparada, filha, para saber por quê das suas sensações, do seu entendimento? Ela também não estava, filha. Ela precisa de compreender um pouco para entender o porquê dos sentimentos em que ela hoje questiona, filho. Está compreendendo? Ela precisaria entender o conceito geral para poder chegar no que ela sente e se encaixar nesse conceito. Né? O caminho, filho, é ela ter esse converser, desse entendimento, mas o mínimo, ela precisa ter entendimento. Quando se provoca uma situação, aí sim, filho, provoca uma rejeição. E não é esse o caminho. Compreendeu, filho? Ela não estava preparada para alguns trabalhos da casa, né? Não, filho, não. Um trabalho de... Nem entender as razões do qual ela estava passando. Após a nossa saída daqui, nós tivemos uma conversa longa lá em casa, muito longa mesmo. Ela
saiu mais com um esclarecimento um pouco melhor, delegado? Ela tem muitos conflitos com ela mesma, filho. Precisa estar tendo esse conversar e essa orientação. Ajudou, mas ainda tem conflitos com ela, filho, e ela precisa aceitar que ela tem que passar por aquilo. Esses conflitos só ela pode resolver. É só ela, filho, não tem outro. Ela condena sem ter razão. Ela não aceitou as explicações que já foram dadas. Ainda continua com as revoltas. E enquanto ela não entender, ela não está preparada para ouvir, filho. Porque pode ser dolorido para ela. Compreendeu, filho? Ela, pelo menos o que ela externou, que a relação com o pai, ela entendeu. Ela achou que tem condições de melhorar. Não entendeu, filho? Não entendeu? Não. Ela aceitou que ela precisa perdoar. Ou se manifestar o perdão. Mas ela não entendeu que a maior parte desse conflito, ela rejeitar, filho. Rejeitar a situação. Isso. Ontem eu não compareci porque eu acho que eu interpretei errado o dia do recomeço. Eu entendi falar que era depois do dia 6. E eu tinha até tempo disponível para comparecer ontem. E aí fui perguntar hoje, passou o dia 6 e já trabalharam ontem. Gostaria de pedir até um perdão por isso. Mal entendi. Irmão, voltando à estaca da caridade com pessoas necessitadas, prestes a suicídio, envolvido nas drogas, o que a gente deve fazer para ampliar um pouco esse atendimento, assim, no dia a dia, até nas ruas, nos lares, fora aqui do trabalho da casa, quando buscar... O filho está preparado para as orientações na hora que elas aparecerem. Não vai em busca dessa situação. Pode ser interpretada de forma equivocada. E pode também ser vítima de violência. Quando o necessitado vir até você, esteja preparado para a orientação. E, se necessário, a casa está de portas abertas. Peregrino, ontem eu questionei até o Frei sobre um projeto que a gente está querendo ajudar a trazer um atendimento melhor para essas crianças com diagnóstico de autismo. E eu achei que era um caminho e o Frei me falou que o caminho tem que ser outro. O aparelho está pronto a dar espaço. Agora, o que ele precisa é de alguma coisa mais palpável para levar. E eu não sei, será que eu consigo fazer? Será que eu preciso fazer esse projeto? Mulher de pouca fé. A espiritualidade está à disposição para conduzir. Se sentir que está errada, faça de novo. Não foi aparelho que estava questionando, não? Ele foi induzido a questionar. Porque isso é algo que precisa ser perpétuo.
Não inicia com falhas, filha. Inicia com precisão. Procura os caminhos nas estradas certas, não pelos os trilhos de atalho. Encontrar um que já está funcionando, né? E que pode contar quantas tentativas já fizeram passado de procurar ajuda e não teve respaldo, filha, não teve apoio. Já existe na casa alguma coisa que pode ajudar? Mas a ganância não deixa chegar, filha. Poderiam ser voluntários nessa casa? Mas a ganância impede de iniciar. Então precisa ter determinação, boas intenções e transparência, filho. E não queira ser vitorioso nesse processo. Aceite ser um dos participantes para se construir, se assim encontrar pessoas que o amparará. Deixe, filha, as glórias para os outros, mas você fez parte dessa, já é uma grande vitória. Compreendeu, filha? Sim. A própria ONG que existe lá é um exemplo, né? De alguma coisa que está sendo feita e está funcionando. Mas por força, filho, de um solitário. É. Porque hoje eu conversei com a mãe dele e ela falou, ele está pronto a ajudar. Mas ele não pode encabeçar porque ele já tem muitas funções, né? Então eu acho que, lógico, ele já começou há muito tempo, ele tem outras situações, né? Ele fabrica, né? Ele tem licença e tal. Mas eu digo assim, uma estrutura de profissionais, né? É o que vocês buscam, filho. É. Mas precisa passar por todas as esquinas, filho. E ela aceitar o entendimento de vocês. A minha companheira, ela tem uma experiência interessante nessa área de crianças autistas. Ela seria uma pessoa indicada para poder trabalhar? E muito, filha. Vai ser muito necessitado pessoas qualificadas. Até porque precisam de preparar outras pessoas por causa da necessidade, é muitas. Nada é dispensável. Até pela limpeza, filha, como exige os grandões, filha. Como a qualidade do alimento. Compreendeu, filho? E esse projeto poderia ser levado para outras localidades? Pode. Mas tem que dar um passo de cada vez, filho. Irmão, eu tenho uma irmã de sangue que mora numa cidade vizinha aqui e ela me pediu ajuda, que eu viesse aqui e fizesse alguma oração para ela, que ela está muito desequilibrada, cuidando de criança. E a idade dela já está avançada para suportar a carga que ela está carregando. Assim eu entendo. Não sei se é resgate, o que é. O que eu posso fazer para ajudar? Só uma oração mesmo? Oração é a mais forte, filho.
tudo que você pode fazer, que está fazendo, mas ela precisa de mais. Mas ela precisa também do amparo, filho, dos dirigentes, para que ela tenha a proteção, seja da necessidade da saúde, seja pela necessidade da alimentação. Ela precisa. E ela precisa ser amparada, filho, numa possível falta de qualquer um dos dois. E é aqueles mais próximos do sangue que precisarão ajudar. Mais próximo que o senhor fala é os que moram mais perto lá. Não, aqueles laços de sangue, filho. Não precisa estar ali do lado, filho. Mas se pode ajudar com uma quantia, mesmo à distância, filho, vai trazer muitos benefícios. Você está falando do níquel, né? Isso, de tudo, filho. De tudo. Com o níquel, filho, tem condições de ter ajudante para dar mais alívio à cuidadora. Ela estava com a sobrecarga, né? Pela idade dela, né? Ela precisa, filho, da compreensão do porquê ela está passando por isso. Envolvimento de resgate. Mas também em função de livre-arbítrio, né, filho? Sim. Impede que as coisas vá em frente, né? Isso. Deu para entender, velho. Deus abençoe, que Deus tenha paz e harmonia, que Jesus fortaleça a fé em cada coração. Que assim Deus nos permita a continuar nossas caminhadas. Fique na paz do Senhor. Que assim seja.